Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa pergunta que, olha, acho que todo mundo já se fez em algum momento. Por que algumas pessoas têm tanto, mas tanto, e outras tão pouco? É a grande questão, né? Totalmente. E a resposta que a gente mais ouve, aquela de sempre, é a do mérito, do esforço. Ah, quem trabalha duro consegue. Só que, e se essa resposta for, na verdade, um grande álibi? Um álibi muito conveniente, por sinal. Exato. A nossa análise hoje parte de um material bem provocador sobre o que os ricos, digamos, não contam sobre mérito, dinheiro e o Estado. E só pra gente começar na mesma página, não estamos falando de teoria da conspiração, sabe? De um plano maligno. Longe disso. A ideia é mais sofisticada, é olhar para as regras do jogo, para a arquitetura do sistema que permite que a desigualdade não só exista, mas, continue crescendo. É isso aí. O convite do texto é pra gente parar de olhar só pros jogadores individualmente e começar a prestar atenção no tabuleiro, nas regras, em quem distribui as cartas. Boa. E a nossa missão é exatamente essa. A gente vai desmontar essa arquitetura em 3 partes, que é como a própria fonte se organiza. Primeiro, vamos questionar essa ideia de mérito. Que já é um começo forte. Sim. Depois, vamos a fundo na relação entre quem tem o capital e quem oferece o trabalho. E, por fim, o papel do Estado, que, longe de ser um juiz neutro, parece ser uma peça central nesse jogo todo. E vale reforçar um ponto antes da gente começar. A discussão que o material propõe não é para dizer que o esforço individual não vale nada. Não é isso. A questão é outra. Certo. Será que só o esforço explica a diferença entre, ter um bom salário e ter uma fortuna de bilhões de dólares? A desigualdade que a gente vê é um resultado natural de talentos diferentes ou é um produto de um jogo com regras, digamos, viciadas desde o início? É essa a provocação. Ok, vamos desempacotar isso então. Começando por esse primeiro pilar, que já é um soco no estômago, a ideia de mérito. A fonte diz uma coisa que me deixou pensando muito, que o mérito não é uma medida objetiva, tipo 1 quilo. É uma história, uma narrativa que a gente conta depois que a pessoa já fez sucesso para justificar por que ela mereceu aquilo. Peraí, como assim? Isso vai contra tudo que a gente ouve sobre o self-made man? É exatamente essa inversão que a análise aponta. A lógica que o texto descreve é a seguinte: a vantagem estrutural, herança, contatos, acesso a uma educação de ponta, vem primeiro. O ponto de partida. É muito mais provável. E só depois que o resultado aparece, a gente cria essa narrativa heróica, individualista, para explicar o sucesso. A vantagem material vira uma virtude moral. O mérito vira justificativa que apaga o privilégio inicial. Entendi. Então a gente moraliza o que na origem foi uma vantagem de largada. E isso é perigoso, né? Porque transforma um debate que deveria ser político sobre a estrutura da sociedade numa conversa sobre caráter. Isso vira uma conversa sobre fulano é rico porque é esforçado, cicrano é pobre porque é preguiçoso. E fim de papo. Perigosíssimo. Porque tira o foco do sistema e joga todo o peso no indivíduo. E aí a fonte aponta para o elefante na sala de qualquer meritocracia. Por uma competição ser justa, os competidores precisam partir de condições minimamente parecidas. O que a gente sabe que não acontece, nem de perto. O material lista o básico do básico que seria necessário para essa corrida ter alguma validade, sabe? Crescer com alimentação adequada, ter tempo para estudar sem a pressão de ter que trabalhar desde criança, morar num lugar seguro. Coisas que deveriam ser um direito de todos. Exato. E ter acesso a pessoas que podem te dar uma oportunidade. E talvez o mais sutil, a tranquilidade de não viver com o estresse crônico da sobrevivência. Aquela angústia do como vou pagar o aluguel. Sem esse piso mínimo, não é uma corrida, né? É uma gincana onde uns correm numa pista de atletismo e outros numa pista de obstáculos com areia movediça. E nesse ponto, a análise vai fundo na questão da herança, mostrando que é muito mais do que só, receber um apartamento do avô. Sim, esse é um dos insights mais fortes do material. Herança não é só capital financeiro. Eles descrevem um verdadeiro kit privilégio que é passado entre gerações. Tem o capital social. Contatos. O sobrenome que abre portas, a agenda do pai. Tem o capital cultural.
saber se portar nos ambientes de poder, dominar a linguagem. E tem o que eles chamam de capital psicológico, a autoconfiança, a segurança para arriscar, sabendo que, se der errado, tenha uma rede de proteção. Nossa, e tem um ponto nisso que me pegou de jeito. A análise fala que o maior de todos os privilégios é poder errar sem morrer. Isso é fundamental. A ideia de que quem tem patrimônio pode abrir um negócio e quebrar. Pode fazer uma aposta errada e tem como se levantar e tentar de novo. Exatamente. É a diferença entre ter um colchão financeiro e andar na corda bamba, sem nenhuma rede de proteção embaixo. Um escorregão para um é só um susto, um aprendizado. Para o outro, pode ser uma dívida que vira uma bola de neve, a perda da casa. É o fim do jogo. E esse direito de errar é o que desmonta de vez o mito do cara que se fez sozinho, pelo menos em escala social. A análise é categórica. A mobilidade social, quando acontece, não é a regra, é a exceção que confirma a regra. O jogo é muito mais fechado do que a gente gosta de admitir. Certo. Então, saindo do indivíduo e indo para a estrutura. O segundo ponto da análise é a relação entre capital e trabalho. A narrativa que a gente costuma ouvir é a de uma parceria, né? A empresa e o funcionário crescendo juntos. Mas a fonte aqui diz que isso é, na melhor das hipóteses, uma ilusão. Uma bela ilusão. Que, na essência, é uma relação de poder totalmente assimétrica. E a lógica por trás dessa simetria, como o texto descreve, é brutalmente simples. É a diferença de urgência. O trabalhador, na imensa maioria dos casos, precisa vender o seu tempo, a sua energia para sobreviver. Ponto. A urgência é imediata. Imediata. Para pagar as contas no fim do mês. Já o dono do capital, a urgência dele é outra. Ele precisa do trabalho para ter lucro, não para botar comida na mesa hoje à noite. E essa diferença de pressa muda completamente o poder de barganha. Então, aquela liberdade de assinar ou não um contrato de trabalho é bem relativa, se a alternativa é não ter como pagar o aluguel. A liberdade é mais formal do que real. A alternativa para quem vende o trabalho é a necessidade, a privação. E isso leva a outra conclusão forte do texto. O salário não mede o valor de uma pessoa, nem o seu mérito. Mas então o que ele mede? Na prática, o salário é o preço do poder de barganha daquela função naquele momento. E esse poder é afetado por 1000 coisas que não têm nada a ver com o indivíduo. Qual a taxa de desemprego? Os sindicatos são fortes ou fracos? A lei protege o trabalhador. Aquela função pode ser substituída por um robô amanhã. E aqui a coisa fica muito interessante, porque a análise mostra como essa dinâmica é contada pra gente. O exemplo que eles dão é perfeito. A gente sempre lê na mídia: fulano construiu um império bilionário. Ah, sim. Essa frase sozinha já faz um truque de mágica, né? Um truque espetacular. Ela personaliza um feito que é, na sua essência, coletivo e apaga completamente a base que sustenta aquele império. Apaga o trabalho de milhares de funcionários. Muitas vezes em condições bem precárias. Exato. Apaga a infraestrutura pública que o Estado construiu e que permite a empresa funcionar. Estradas, portos, internet. Apaga o conhecimento científico desenvolvido em universidades públicas por décadas. Tudo isso some e fica só a figura do gênio solitário. Nossa, isso da linguagem é muito real. Eu já vi relatório de empresa onde o time era chamado de headcount a ser otimizado. A palavra pessoa some. Vira uma linha numa planilha. É exatamente o que a fonte descreve. Na lógica contábil, o trabalhador é sempre visto como custo, despesa, nunca como a fonte que gera riqueza, mas como algo que precisa ser minimizado. E qual a lógica por trás disso? Isso nos conecta com a lógica do lucro, segundo o McKennell. De forma bem simples, o lucro é o que sobra da riqueza produzida pelo trabalho coletivo depois de pagar todos os custos, incluindo os salários. Entendi. Por essa ótica, o texto argumenta que existe um interesse estrutural do capital em manter os salários os mais baixos possíveis e aumentar a produtividade ao máximo. E um ponto crucial: enfraquecer qualquer forma de organização coletiva dos trabalhadores. Não é uma questão de maldade do empresário, é a engrenagem do sistema funcionando como foi programada. O que nos leva ao terceiro e último pilar da análise, que talvez seja o mais revelador: o papel do Estado.
A gente aprende a ver o Estado quase como um inimigo do livre mercado, um intruso que só atrapalha. A narrativa padrão. Mas o argumento aqui é o exato oposto. O Estado não é um intruso, ele é o arquiteto e o zelador do mercado. Essa é uma desconstrução que muda o jeito de ver tudo. A fonte nos lembra de coisas que são óbvias, mas que a gente esquece, né? O que garante que a sua propriedade privada é sua? O sistema jurídico e a polícia do Estado. Certo. O que garante que um contrato de milhões vai ser cumprido? O sistema jurídico do Estado. O que faz o dinheiro na sua carteira valer alguma coisa? O Banco Central do Estado. O mercado não é uma selva que nasce sozinha. É um jardim cultivado. E o Estado é o jardineiro. Aí vem o paradoxo que o texto aponta, que é genial. As grandes corporações e os super ricos vivem reclamando do Estado grande demais. Mas de qual Estado eles estão falando? Exatamente, a crítica é muito seletiva. O material mostra que eles odeiam o Estado que cobra impostos sobre grandes fortunas, que cria leis de proteção ambiental ou que fortalece direitos trabalhistas. Mas eles amam e defendem com unhas e dentes o Estado que salva os bancos na crise com dinheiro público, que dá subsídios bilionários para os seus setores, que usa a diplomacia para abrir mercados lá fora. A disputa, segundo a análise, nunca foi por menos Estado, mas sim por um Estado que trabalhe para os seus interesses. E o material dá um exemplo bem concreto de um mecanismo estatal que pouca gente entende e que funciona como um aspirador de renda, da base para o topo da pirâmide, a dívida pública. Esse ponto é crucial porque é quase invisível. Funciona assim: o governo emite títulos da dívida para se financiar. Quem compra a maior parte desses títulos? Os mais ricos? Os mais ricos, os grandes bancos, os fundos de investimento. Aí o governo pega o dinheiro dos impostos, que todo mundo paga, para remunerar esses títulos com juros muitas vezes altíssimos. Então deixa eu ver se eu entendi. É como se eu, pagando meus impostos na compra do pãozinho, estivesse sem saber ajudando a pagar o rendimento de um mega investidor que comprou um papel do governo? É exatamente esse o fluxo. É um fluxo de dinheiro que a gente não enxerga no dia a dia. Uma transferência de renda legalizada e silenciosa da população inteira para quem já tem muito capital. E isso se conecta com o outro lado da moeda: como os impostos são cobrados. A análise explica o conceito de sistema tributário regressivo. Em lugares como o Brasil, a maior parte dos impostos está embutida no consumo. Nos produtos e serviços. O que significa que quem é mais pobre e gasta toda a sua renda para sobreviver, acaba pagando proporcionalmente muito mais imposto do que quem é rico. Perfeitamente. E para fechar esse ciclo, o texto descreve o padrão que se repete em toda a crise econômica. Na época boa, os lucros são privados, vão para os acionistas. E na crise? Quando a bolha estoura, os prejuízos são socializados. O Estado aparece com trilhões para salvar o sistema financeiro, enquanto a conta chega para o resto da sociedade. Desemprego, salários menores, cortes em saúde e educação. Aquele papo do risco do empreendedor desaparece na hora que o risco bate na porta dos grandes. Então, para a gente amarrar tudo, o que tudo isso significa? A gente começou essa conversa desmontando a ideia de que o mérito é a causa do sucesso. Passou pela relação de poder desigual entre capital e trabalho e terminou vendo como o Estado é uma peça central nessa engrenagem e não um ator neutro. Exato. Foi uma jornada do micro para o macro. E a grande ideia que fica, pelo menos para mim, é que a desigualdade não é um acidente de percurso. Não é um fenômeno da natureza como a chuva. Ela é o resultado de escolhas, de regras, de instituições desenhadas de uma certa forma. O esforço individual existe, é real, mas essa narrativa do esforço muitas vezes serve de cortina de fumaça, né? Totalmente. Para esconder uma arquitetura social que já distribui as cartas de forma muito desigual. A conclusão da análise é muito precisa nisso. A crítica não é para desvalorizar o trabalho, mas para recusar a ideia de que ele sozinho explica tudo. É para a gente focar nas regras do jogo. Quem escreve as regras e quem se beneficia delas. Exato. E a fonte termina com uma reflexão sobre o que eles chamam de fábrica de consentimento, que é o que faz a gente aceitar esse estado de coisas. A parte cultural, ideológica, que faz tudo isso parecer normal. Inevitável até. Exatamente. O que nos deixa com um pensamento final para a reflexão, que surge diretamente dessa análise. O texto afirma que uma desigualdade tão grande
precisa ser justificado o tempo todo para ser tolerada, seja na mídia, nos filmes, na linguagem do dia a dia. Se essa infraestrutura invisível de justificação realmente existe e opera sem parar, a pergunta que fica é: quais são as mensagens que a gente mais encontra por aí que nos fazem enxergar problemas que são claramente estruturais como se fossem apenas falhas individuais?